Existe um momento na vida em que o silêncio parece mais alto do que qualquer resposta. Você ora, tenta entender os sinais, busca direção, mas tudo o que encontra é dúvida, medo e confusão. E talvez o mais difícil não seja enfrentar os problemas, mas não saber se Deus está realmente falando com você em meio a tudo isso. Muitas pessoas imaginam que ouvir a voz de Deus significa escutar algo sobrenatural ou extraordinário, mas na maioria das vezes, a voz de Deus chega de maneira silenciosa, profunda e transformadora. O problema é que o coração humano vive cercado por ruídos. Ansiedade, pressa, distrações, insegurança, opiniões das pessoas, excesso de pensamentos. Tudo isso cria uma barreira que impede muita gente de perceber aquilo que Deus já está tentando mostrar. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem perdidas espiritualmente, mesmo acreditando em Deus. Elas querem direção, mas não conseguem distinguir a voz divina da própria emoção. Querem respostas imediatas, enquanto Deus trabalha também nos processos silenciosos. E talvez hoje exista algo que você precisa entender: Deus nunca deixou de falar. O que acontece é que nem sempre estamos preparados para ouvir. E se você gosta de conteúdos como esse, te convido a curtir o vídeo e a se inscrever no canal. Na Bíblia, existe uma passagem extremamente poderosa sobre isso. Em 1 Reis capítulo 19, o profeta Elias estava emocionalmente destruído. Mesmo depois de viver milagres impressionantes, ele entrou em um estado profundo de medo e desânimo. Elias fugiu, se isolou e começou a acreditar que estava sozinho. E naquele momento, Deus poderia ter falado através de um terremoto, de fogo ou de algo grandioso. Mas não foi assim. A Bíblia diz que Deus falou através de uma voz mansa e delicada. Isso revela algo impressionante. Muitas vezes esperamos que Deus fale de maneira explosiva, enquanto Ele deseja falar no silêncio da intimidade. O problema é que a maioria das pessoas vive ocupada demais para perceber isso. Elas querem respostas rápidas, mas não criam espaço para ouvir. Querem clareza espiritual, mas alimentam diariamente o barulho interno. E existe uma diferença enorme entre falar com Deus e realmente parar para ouvi-lo. Muita gente ora sem nunca permanecer em silêncio diante dele. Apenas despejam palavras, preocupações e pedidos, mas não param para refletir, sentir, discernir e perceber aquilo que Deus já está colocando no coração. E se você gosta de estudar as Escrituras, te convido a conhecer o super treinamento que nós do canal indicamos, o link está na descrição, aproveite que está com vagas abertas. Uma das maiores dificuldades de ouvir a voz de Deus em meio às dúvidas é porque as dúvidas mexem diretamente com as emoções. E emoções intensas podem distorcer a percepção espiritual. Quando alguém está dominado pelo medo, começa a interpretar tudo de maneira negativa. Quando está ansioso, tenta acelerar decisões sem discernimento. Quando está inseguro, procura sinais em qualquer detalhe. E é nesse ponto que muitas pessoas acabam confundindo impulsos emocionais com direção divina. Por isso, ouvir Deus exige calma espiritual, exige aprender a desacelerar internamente. O Salmo 46 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba algo importante. Antes de reconhecer Deus, existe o aquietar. Isso não é apenas sobre silêncio exterior. É sobre silenciar o caos da mente. Porque enquanto o coração estiver dominado pelo desespero, será difícil perceber a direção correta. E talvez uma das maiores armadilhas espirituais seja acreditar que Deus abandonou alguém apenas porque as respostas não chegaram imediatamente. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes significa preparação. Outro ponto extremamente importante é entender que Deus nunca contradiz sua própria palavra. Isso significa que uma das formas mais seguras de discernir a voz de Deus é conhecer profundamente aquilo que está escrito nas Escrituras. Quanto menos alguém conhece a Bíblia, mais vulnerável fica às confusões emocionais, enganos e interpretações equivocadas. Em João capítulo 10, Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Isso mostra intimidade, convivência e reconhecimento. Ninguém reconhece uma voz desconhecida. E espiritualmente funciona da mesma maneira. Quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais aprende a discernir aquilo que vem dele. Muitas vezes a resposta já está diante da pessoa, mas ela ignora porque está esperando algo mais impactante. Só que Deus frequentemente fala através da consciência, da paz interior, da sabedoria, da palavra, das circunstâncias e até de correções que confrontam aquilo que a pessoa queria ouvir. Porque nem sempre a voz de Deus confirma desejos. Às vezes ela corrige caminhos.
Existe também algo que poucas pessoas percebem. Nem toda dúvida é negativa. Algumas dúvidas podem se transformar em portas para um relacionamento mais profundo com Deus. Muitos homens da Bíblia passaram por momentos de questionamento. Davi teve dúvidas. Jeremias teve dúvidas. Gideão teve dúvidas. Até João Batista, em determinado momento, questionou se Jesus realmente era aquele que esperavam. Isso mostra que a dúvida não significa ausência de fé. Em muitos casos, significa humanidade. O problema não está em ter dúvidas. O problema está em permitir que elas afastem completamente a confiança em Deus. Porque quando a dúvida domina o coração, a pessoa começa a viver apenas guiada pelo medo. E o medo faz alguém enxergar impossibilidades onde Deus ainda está trabalhando milagres invisíveis. Nem sempre Deus revela o caminho inteiro. Muitas vezes ele mostra apenas o próximo passo. Porque fé não é controle absoluto. Fé é continuar caminhando mesmo sem entender tudo. Uma das maneiras mais perigosas de se afastar da voz de Deus é viver constantemente distraído. O mundo atual cria distrações o tempo inteiro. Informações rápidas, excesso de conteúdo, preocupações constantes, comparações e uma rotina acelerada fazem muitas pessoas perderem completamente a sensibilidade espiritual. E quando a alma está sobrecarregada, até aquilo que é simples se torna difícil de perceber. Por isso Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos para orar. Mesmo sendo filho de Deus, ele separava momentos de solitude. Isso ensina algo muito profundo. Quem não aprende a se afastar do barulho do mundo dificilmente conseguirá ouvir com clareza aquilo que Deus deseja falar. E talvez hoje muita gente esteja emocionalmente cansada não apenas pelos problemas, mas porque nunca desacelera. Nunca para. Nunca silencia. Nunca reflete. Vive apenas sobrevivendo aos dias. Mas ouvir Deus exige presença, atenção e sensibilidade espiritual. Também é importante entender que a voz de Deus produz paz, mesmo quando confronta. O inimigo gera confusão, acusação e desespero constante. Deus pode corrigir alguém, mas até na correção existe direção, esperança e transformação. Em Filipenses capítulo 4, a Bíblia fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Isso significa que existem momentos em que, mesmo sem compreender tudo, a pessoa sente uma paz inexplicável dentro do coração. E muitas vezes essa paz se torna uma confirmação espiritual poderosa. Porque Deus nem sempre explica todos os detalhes, mas frequentemente guia através da paz que acompanha determinadas decisões. E isso não significa ausência de dificuldades. Significa presença de direção. Existem caminhos fáceis que afastam alguém de Deus e caminhos difíceis que aproximam profundamente da presença dele. Nem sempre aquilo que parece confortável é correto. E nem sempre aquilo que parece difícil significa que Deus não esteja conduzindo. Talvez hoje existam pessoas assistindo este vídeo enquanto enfrentam exatamente isso. Uma fase de incerteza, oração silenciosa e perguntas sem respostas. E nesses momentos, a sensação de confusão pode ser enorme. Mas existe algo poderoso que precisa ser lembrado. Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando tudo parece indefinido, Ele continua enxergando aquilo que você ainda não consegue ver. Muitas vezes, o que parece demora está evitando escolhas erradas. O que parece silêncio está fortalecendo maturidade espiritual. O que parece abandono está ensinando dependência. Porque algumas respostas só fazem sentido depois que o tempo passa. E talvez a maior prova de fé seja continuar buscando a voz de Deus mesmo quando o cenário ainda não mudou. Continuar orando mesmo sem entender. Continuar caminhando mesmo sem enxergar tudo. Porque quem aprende a permanecer fiel nos momentos de silêncio desenvolve uma intimidade com Deus que jamais seria construída apenas nos tempos fáceis.